Muita coisa, né, gente? Quantas coisas Deus já fez de bom pra gente? Você já contou? Tem até aquele cântico, né? Quantas bênçãos. Diz de uma vez, são muitas bênçãos. A gratidão, ela é a arte de enxergar milagres no dia a dia. Quem agradece um pouco, descobre que já vive em abundância. A gratidão é a parte principal que vai mover abaixo do Senhor, e aí somos gratos por Ele, né? Nós temos força, nós temos condições, nós enfrentamos, graças a Deus, pelas coisas que Ele tem nos dado. E o texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos em Tessalônica, ele diz para esses irmãos, e não só para eles, mas para todos, que em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para conosco. Veja bem, é para dar graças em tudo. Mas como pode dar graças em tudo, se nem tudo vai tão bem assim, né? Haja vista a quantidade de queixas, quantidade de barreiras, dificuldades, complicações. Como é que eu posso dar graças em tudo? Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Como é que pode isso? Como é que nós podemos dar graças em meio a tragédias, a catástrofes, a momentos assim bárbaros dessa sociedade? Será que Paulo estava com a cabeça em outro lugar? Será que Paulo estava viajando? Será que o apóstolo Paulo estava assim delirando, fora de si? Não. A resposta, agora a ciência responde isso também. A ciência ela inclui, ela não é excludente, ou seja, ela inclui. A própria ciência, pelos estudos neurológicos, descobriram algo que já tinha dito lá atrás. Se nós mantemos o nosso pensamento, as nossas ideias, informações positivas, afirmativas, construtivas a respeito daquilo que nós sabemos que é bom para nós, nós vamos criar uma camada dentro do nosso próprio cérebro, nós chamamos de neuroplasticidade. É um nome técnico, um nome novo para alguns, mas esse nome tem uma importância fundamental, porque quando você traz o pensamento, como diz Paulo em Filipenses capítulo 4, versículo 8, finalmente, irmãos, tudo que é puro, perfeito, agradável, verdadeiro, de boa fama, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Ou seja, quanto mais você traz os pensamentos de coisas boas, você agradece. Você agradece. Mas se for um momento ruim, eu posso agradecer? Pode. Mas por que você pode? Porque dentro da sua parte neuronal, você já tem registros positivos. Então, ao invés de você mal dizer, você vai bem dizer. E você só traz essa informação porque você já registrou esse dado. Então, tudo aquilo que você registra, não apaga. Vai ficar para sempre no seu cérebro. E o cérebro não sabe pensar. O cérebro ele só recebe informações. É como se ele fosse insano. Como se ele fosse meio... Só sabe reter informações. O problema é como é que eu lido com essas informações que eu recebi, que estão armazenadas. Na tecnologia da IA nós chamamos de algoritmos, né? Fica aquelas informações lá e aí fica procurando e vai fazendo links. O nosso cérebro é muito maior do que qualquer IA, ou seja, nós temos bilhares, trilhões de neurônios funcionando direto o tempo todo, trabalhando o tempo todo. E aí nós temos que usar essa ferramenta maravilhosa que foi descoberta, que é possível sim você dar graças a Deus em tudo que acontece. Ou seja, se você é uma pessoa grata, você tem informações positivas, que no momento do qual você vier a passar uma barreira, uma queixa, um dilema, uma guerra, uma luta, qualquer que seja, você tem informações, dados, que vão te dar um up, vai te dar uma explosão de força. Essa explosão de força da qual nós estamos falando, não é coisas do mundo não, nós estamos falando das coisas de Deus. Você lembra que
Josué, o que Deus falou para Josué: ser forte, corajoso, não tema. Ser forte, corajoso, não tema. Josué capítulo 1, versículo 5 ao 9. Ele vai falar isso várias vezes. Mas por que várias vezes? Para inculcar. Quando você tem isso no pensamento, eu tenho que ser forte. Como é que eu sou forte? Tem que perguntar: como é que eu posso me tornar forte? Como é que eu posso me tornar mais audacioso? Como é que eu posso enfrentar as barreiras? Armazenando mais informações positivas dentro de você. Isso é possível. Como nós fazemos isso? Dia 31/8, vocês lembram? Dia 31/8, 31 de agosto. Nosso irmão Messias, ele trouxe um marcador de página, vocês lembram disso? Hoje nós estamos com 91 dias. Eu já tenho marcado aqui no meu, na minha Bíblia, 91 dias de gratidão. É claro que você não precisa ser tão mecânico assim, mas se você quiser, é uma técnica, né? Já que nós temos tantas coisas para fazer, milhares de coisas para fazer, é capaz de você passar desapercebido que você tem que ser grato. E se você não é grato, você é ingrato. Sabe quem fez isso? Em 1 Coríntios capítulo 10, os irmãos, aliás, os israelitas, os judeus, eles murmuravam, eles reclamavam. Ao invés deles agradecer, eles reclamavam. Eles começavam a vivenciar o que estava acontecendo e esqueciam das bênçãos que tinham recebido. Mas por que esqueceram? Porque não trouxeram a lembrança. E como é que você traz a lembrança daquilo que você não pode esquecer? Geralmente o pessoal me conhece que eu sou muito esquecido, né? Eu anoto tudo. Eu tenho um caderninho lá em casa, vários cadernos, né? De devocionais. Eu tenho que escrever mesmo. O que eu estou sentindo, o que eu estou passando, minhas alegrias, minhas vitórias, minhas conquistas. Eu escrevo. Sabe quantas cartas só o apóstolo Paulo escreveu? 13 cartas. Claro, ele estava remetendo para irmãos, até para uma pessoa específica, pessoas específicas. Porém, o ato de escrever, de pegar o papel e caneta e fazer isso, cursivamente, faz com que o seu próprio cérebro registre informações organizadas. Vocês já viram um livro, né? O livro é totalmente organizado, né? Título, parágrafo, né? Tem toda uma organização. Houve um exercício na mente ali. Quando nós escrevemos, nós exercitamos e fortalecemos a nossa mente. E agora aqui em Coríntios capítulo 10, vocês conhecem a história do povo de Israel, mas olha o que diz no versículo 6. Desculpa. Vamos começar aqui, né? No versículo 6 mesmo. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Está falando do povo de Israel. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, portanto, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles o fizeram, pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo 10. Não murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Murmurar é reclamar. Re é voltar, reclamar. Clamar aquilo que já foi. Reclamar. O inverso de reclamar é proclamar. Voltar. Pro, ir para frente. Então, quando nós reclamamos, nós começamos a murmurar. O murmúrio é sinal que você não está percebendo o que está acontecendo já. É como se você não estivesse dando conta que você tem 2 olhos. É como se você não percebesse que você tem um nariz e tem um olfato. É como se você não percebesse que você tem audição, que você consegue ouvir. É como se você não percebesse que você tem pernas para se movimentar. Você não se dá conta que você existe. Você só está pensando: não, mas eu quero falar do problema. É porque lá atrás, é porque fizeram. Começa a reclamar. Quando você reclama, você anda para trás. Quem aqui quer andar para trás? Levante a mão.
Falou, não levante. Obrigado. Quem aqui quer proclamar? Ah, opa, tem alguns aí, isso aí, continue. Proclamar. Proclamar o quê? Gratidão. Graças te rendemos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Graças te dou, Senhor, pela minha vida, pela vida dos irmãos, pelo onde eu moro, pela minha casa. Graças te dou. Graças te dou que o Senhor me livrou daquela doença. Graças te dou que o Senhor me deu essas condições de estar nesse trânsito que não anda. Graças te dou, porque agora eu posso olhar a quantidade de vezes diferentes que tem na paisagem. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor fez, olha a quantidade de seres humanos. Como é que o Senhor fez tanta gente assim? Comece a admirar. Teve um homem que subiu uma montanha. Esse homem subia a montanha, ele reclamava porque ele chegava lá, a pedra rolava de novo para baixo. Ele tinha que fazer isso várias vezes. Não seria bem melhor ele empurrar aquela montanha, encostar em algum lugar? Deixa eu ver essa paisagem aqui, que lugar lindo, olha aquele vale, olha aquelas montanhas, olha a quantidade de pássaros. Muitas vezes nós não proclamamos, nós reclamamos. O final dessas pessoas que reclamam, o final delas não é bom. Reclamar, além de nós andarmos para trás, nós já falamos, fisicamente, biologicamente, você vai ficar doente, travado. Talvez vai doer seu braço, talvez vai travar sua cervical, talvez vai te dar vários sintomas estranhos. Você vai parar lá no hospital para fazer exames, o médico fala assim, olha, o senhor não tem nada. Não tem nada, triglicerídeo, colesterol, está tudo perfeito. Mas o que é isso? O senhor está passando por algum problema? Você sabe como é que é a vida, né? Olha, o senhor tem que diminuir, não é porque eu tenho que trabalhar muito. O médico já sabe, né? Mas por que tem que trabalhar tanto assim? Não, é porque eu tenho conta para pagar. E realmente é assim? Não, porque eu estou com o pensamento aqui, como é que eu vou fazer para pagar o boleto? Tem que pagar o boleto. E se eu não pagar o boleto, vai ficar complicada a minha vida. Então, por isso que isso está me consumindo. Ele não agradeceu. Não tem a informação lá. Aliás, nós temos as informações, porém nós não acessamos essa informação. Então, como é que nós acessamos essa informação? Escrevendo. Deus, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, por meio de várias pessoas, 40 homens, mais ou menos, escreveram 66 livros. Nós chamamos Bíblia Sagrada. Para alguns, nós podemos chamar, para alguns não, né? A própria Bíblia está escrito que não é Bíblia, né? É Escritura Sagrada, esse livro. 66 livros. Uma enciclopédia. De várias maneiras, de várias formas. Você pode tê-la assim na mão, você pode tê-la virtualmente, até audivelmente, você pode ter de várias maneiras. Tudo isso para você não esquecer. Várias vezes a palavra de Deus fala, traz a lembrança, recordem. Como é que você recorda? Não é só lembrando, falando, é isso também, mas talvez isso não seja suficiente para você registrar. É necessário escrever, porque talvez sua fala, sua audição não está sendo suficientemente para você guardar quanto você deve ser grato, a não ser que alguém pare e você pare um pouco, respira. Onde você está? Não, eu estou aqui. Não, você está aqui mesmo? Não, porque eu estou com muitos problemas lá em casa. Onde você está? Não, é porque, rapaz, você não sabe das minhas dificuldades que eu estou passando lá em casa. Onde você está? Eu estou aqui. Não, para, respira mais um pouquinho. Olha o que está acontecendo com você. Olha a quantidade de coisas que Deus já fez por você. E às vezes nós não paramos de fazer isso, a não ser que alguém nos pergunte.
Alguns conseguem fazer isso naturalmente, parabéns. Mas outros não, ele continua 220. Ele não se dá conta do que está acontecendo com ele. Ele está atropelado. O mundo está atropelando ele, e ele se permite ser atropelado pelo mundo, e ele acha que é assim mesmo. Se não for assim, nada acontece. Então ele vai ser atropelado e vai embora, achando que está tudo certo. Ele pega até um vício de comportamento, esquecendo que Deus tem abençoado. Sabe o que vai acontecer? O versículo 11 do capítulo 10 diz assim: essas coisas sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Todas as pessoas que começam a murmurar, reclamar, como o povo judeu, que não reconhecia as bênçãos de Deus, vai cair numa fadiga, num estresse, numa doença. Tem algumas pessoas que dizem assim: poxa, foi só sair daquele ambiente que eu melhorei. Foi só eu passar uma semana, 3 dias, na casa de Beltrano, que eu não estou sentindo mais aquela dor. Engraçado, eu estou melhor. Foi só ir para Guarapari, que a minha cabeça melhorou, até a pressão melhorou. Aí como é que pode isso? As coisas que você estava vendo naquele local estavam te remetendo a um pensamento: ai, não dá jeito, não tem jeito, é só problema, é boleto, e sei lá o que, e lá, blá blá blá. A doença vem, reclamação. Nós temos que dar glórias a Deus e agradecer, porque senão nós vamos cair. O versículo 13, ele diz algo 12, né? Ele fala: aquele que pensa está de pé, veja que não caia. Cair é uma coisa, ficar prostrado é outra. Cair você pode cair, tá gente? Cair todos podem cair mesmo, mas ficar prostrado é diferente. Aquele que pensa que está de pé. Alguém já pensou que estou bem pra caramba, estou forte? Já fez isso? Já aconteceu isso com você? Eu estou lendo a Bíblia e de repente, do nada, você teve uma contradição com seu cônjuge. Olha só que legal. Uma contradição, teve alguma coisa ali que não bateu, tic-tac não se juntaram, e aí faz o quê? Essa mulher, esse marido, esse filho, né? Mas você não estava tão bem, por que você está reclamando? Lembra? Aquele que pensa está de pé. Então o pensamento é uma coisa, é um registro. Então, para esse pensamento ele vir à tona, ou seja, criar novos caminhos, novos meios, que é a saída, e para não existir pessoas velhas, tá? Velhas no sentido que não possa aprender, todo mundo pode aprender. É a tal da neuroplasticidade, que foi comprovado cientificamente que você pode ser transformado e vai crescer cada vez mais, é comprovado. Você quer ver, mas tem isso na Bíblia? Tem. Vamos lá, Josué, capítulo 14, versículo 11. Vocês lembram de Josué e Caleb, não lembram? Eles tinham que entrar na terra prometida. Aí na hora que eles foram entrar, encontraram logo uma barreira. Eles contaram para o povo de Israel que a terra tinha muitos gigantes. O povo ficou morrendo de medo, queria apedrejar o Caleb e o Josué, porque eles estavam falando coisas. O povo estava com medo. Se lá tem gigantes, os cachos de uva são enormes, então é melhor a gente não ir, vamos ficar para cá, antes que a gente seja consumido. Medinho, né? O povo de Israel estava com medo. O Josué e Caleb estavam confiantes: nós vamos, a terra é boa, vamos conquistar, nós vamos ir lá. Na cabeça de Josué, nos pensamentos de Josué e Caleb, nós vamos conseguir sim. Você acredita que Josué, passado 45 anos, Josué tinha o mesmo, agora é 85, né? Ele tinha o mesmo vigor quando ele viu a terra prometida. Por que ele não envelheceu? Será que ser ingrato envelhece, adoece, mexe com as vísceras,
mexe com o sistema nervoso reclamar? Será que reclamar faz a gente ficar muxoxo, ficar de cama, ficar prostrado? Não é caído não, prostrado. Josué ficou de pé. Diz o texto, aqui em Josué capítulo 14, versículo 11: estou forte ainda hoje, como no dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia? Tal ainda agora para o combate, tanto para sair a ele como para voltar. Mas de onde Caleb tirou tanta força assim? De Deus. Vocês se lembram? Isaías 40: os velhos cansam, os jovens se fadigam, mas aqueles que esperam no Senhor voam como asas, como águias. Mas você tem que agradecer. Se você murmurar, vai ficar doente. Ah, não dá não, é muito problema, é difícil, é complicado, né? Aquele pessoal lá, aquela gente lá, tem barricada, Rio de Janeiro. Ah, não. E a que horas? Não, cuidado. Não, tem que ser prevenido. Não, é melhor a gente não fazer nada. Vamos ficar aqui quietinho. Tranca a porta, fecha tudo. Abaixem. Deus não deu espírito de covardia, mas espírito de moderação e poder. E isso vem com a gratidão. Sem gratidão tu vai ficar prostrado no chão. Não é caído. Caído você pode cair, mas você não vai ficar prostrado. Porque o Salmo 119 diz: ainda que caia, não ficará prostrado, porque o Senhor levanta pela mão. E o Senhor faz isso com todos. Mesmo que você tenha sido um reclamão até hoje, né? Até alguns instantes, talvez nós te dê um stop, pare. Para de reclamar. Adote um critério para você. Eu tenho que adotar um critério para a minha vida a partir de agora. Só vou agradecer, porque Deus tem um plano para a minha vida. Deus tem um propósito no meu ser. Tudo isso está acontecendo é para eu crescer, para eu evoluir, é para eu ter o caráter de Jesus. E cada vez que eu passo por provas, mais a minha fé cresce. E eu tenho certeza que coisas virão mais difíceis do que essa, mas não tem problema. Deus está segurando as minhas mãos. Eu posso ir e voltar. Você tem a força de Deus dentro de você. E isso se dá por meio da palavra da qual você tem na memória. Como é que você faz isso? Escreva, anote. Faça até, eu faço às vezes isso, bilhete para as meninas lá em casa. Bilhetinhos. Eu gosto de ficar escrevendo, então estou lá sempre fazendo rascunhos. Tenho uma pilha de caderno em casa cheia de rascunhos escritos. Para quê? Para a minha memória. Isso, assim como nós exercitamos a parte física, nós temos que exercitar a memória. E como você treina a memória para não vacilar? Escrevendo é uma das maneiras. O Senhor Jesus, óbvio, nosso Deus, Ele diz para todo primeiro dia da semana trazer à memória a morte, sepultamento e ressurreição dele, até que Ele volte. Mas por que toda semana, se Ele já falou isso? Porque gente é desmemoriado. Que nem um memo, né? Cadê o memo? Qual é aquele bichinho que perde a memória? Dolly. Tem gente que é meio Dolly, né? É para onde quer ir? Você não acabou de falar? Parece que é Dolly. Tem que exercitar essa cabecinha. Cristão não é bobo. Cristão é o povo mais inteligente do mundo. Tem Deus dentro dele. Tem a força do Criador do universo. O que tu quer mais? Vai reclamar de quê? Ah, não, porque você não sabe como é que estão as coisas aqui, rapaz. Agora está bravo. É porque você está olhando para as coisas bravas. Você tem que olhar para Jesus. É para o Senhor. É para a palavra. Ah, mas tem que escrever? Bom, Paulo escreveu 13 epístolas. Ah, mas nem todo mundo escreveu 13. Tá bom, escreva 13, escreva 2, 4, 5, 6, escreva. Exercita a parte neurológica. Quando você escreve, você está registrando.
Você está lendo, escrevendo, percebendo e organizando aqui dentro. Você já contou quantas bênçãos você já recebeu esse ano? Você já percebeu onde que você estava há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, há 50 anos atrás? Lembra? Talvez você não vai lembrar, mas se você ver algumas imagens, olha, eu lembro disso aqui. Foi o nosso sufoco. Mas graças a Deus, olha só, conseguimos chegar até aqui. Queríamos filhos, agora vieram os netos, né? Já tem até bisnetos. Quantas lutas, né? Quantas conquistas. De onde veio tudo isso? Da força do Senhor. E por causa disso nós temos que ser gratos. Gratidão. Se não tiver gratidão, você vai ficar no chão. E você tem que levantar pessoas que foram ingratas. Vocês lembram disso? Caim foi ingrato, Gadarenos foi ingrato, os leprosos foram ingratos, aqueles 10, né? Só um que voltou para agradecer. Saul foi ingrato. Mas vocês também lembram de pessoas gratas, né? Abel ofertou a Deus o melhor que ele tinha. Davi, muito grato. Paulo, muito grato, mesmo na prisão ele estava grato. Como é que pode isso? Samaritano, quando foi curado da sua lepra, grato. Jesus, grato. Graças te dou, Senhor, ao Pai. Gente, quanto mais grato você fica, você vai remoçar, ou seja, você vai ser renovado, você vai ser regenerado, como o próprio Paulo diz em Romanos 12. Não se conforme com este século, mas transforme. Não é mudança, é transformação. Mudança você muda de óculos, muda de cabelo, muda de roupa. É transformação, assim como, vou colocar aqui, aquele carvão com o tempo, com a pressão de anos, transforma um diamante. Não tem como o diamante se transformar de novo num carvão. Assim como não tem como a borboleta voltar a ser lagarta. Transformou. Cristão é transformado. É daqui para frente falhar menos. Ah, vai ter falha? Vai. Às vezes você vai ser ingrato. Tudo bem. Reconheceu que você é ingrato? Opa, estou sendo ingrato. Perdão, Senhor. O Senhor está bem aqui comigo, eu estou reclamando. Perdão. Eu tenho que dar glórias ao Senhor. O Senhor me salvou. O Senhor me deu um novo nome. Escreveu um nome no livro da vida. O Senhor me perdoou. O Senhor me usa como servo. O Senhor me usa para abençoar pessoas da bênção que eu recebi do Senhor, que nem minha são. O salmista Ezequias deve falar: que darei ao Senhor por todos os benefícios do qual Ele me deu? O que você pode dar para o Senhor se nada você tem e tudo é dele? Grato. Nada você pode reclamar, de nada. Ah, mas tem coisa que eu não posso não. Pode. Deus está contigo. Deus está com você o tempo todo. Nunca para, nunca desiste, nunca abandona, nunca, nunca, nunca. A não ser que você reclame. Deus não vai te abandonar nunca, a não ser que você reclame. Tristeza, estresse, desamparo de Deus, isolamento, orgulho, são coisas que a ingratidão vai gerar. Doenças, aí tem a modernidade agora, nós chamamos, como psicólogo, nós chamamos de doenças psicossomáticas. Vai somatizando. Como é que nós podemos cultivar um coração grato? O que Deus tem feito a seu favor? Você lembra? Não coloca vírgula, mas não. O que Deus tem feito a seu favor? Fica aí. Coloca mais, não, senão você vai contradizer a primeira frase. Deus tem feito o que por você? Grato. Aproxime de pessoas que são gratas também. Fique perto de pessoa grata. Se você ficar perto de pessoas ingratas, olha, daqui a pouco você tem ingrato também. É realmente o que ele está falando aí, onde tem fumaça, tem fogo. Realmente o negócio está feio. Aí vai alimentando aqui troço, né?
aquela lama, aquele charco de podre. Não fica perto dessas pessoas. Olha, com licença, me dá licença, mas eu não posso ficar aqui, eu tenho que sair. Sai de perto, senão você vai ficar ingrato também. A não ser que você seja tão grato, se meu camarada, você pode sair daí, vem para cá, vou te explicar como é que funciona isso. Só que você tem que ter esse armazenamento. Você só pode ajudar se você está forte. Josué e Caleb enfrentou aquele povo de Israel porque estavam fortes. Se você estiver mais ou menos, se você vai junto, vai pro ralo. Você tem que se fortalecer. Leia a Bíblia, ore, cante, congregue, estude, escreva, participe, envolva-se, comprometa-se. Você vai ver, olha como eu estou animado, como eu estou com força. Mas tem problemas? Tem, mas a gente vai dar a volta por cima. Para Deus não há impossíveis. Para o nosso Deus tudo é possível. Para Deus Ele já tem um plano final de toda a história da humanidade. Nada te apavora. Você está grato, você está com Deus, o que você quer mais? Diz aquele rapaz, né, que prega aí aqui na igreja, melhor do que isso só se for no céu. E é verdade. A não ser que você, não, mas peraí, deixa eu te contar um negócio aqui, tem um probleminha, tá? E o que você já ganhou? O que você já foi livre? O que você já conquistou por meio de Deus? Ah não, mas peraí, tem que ver também. Eu não vejo assim, eu vejo diferente. É porque você é um reclamão. Para de reclamar. É doença que você está trazendo para o seu corpo. Ah, então não posso reclamar? Não. Se você reclamar, arrependa-se. Aí, Senhor, me perdoa, estou reclamando, não posso, tem que glorificar, bem dizer. Você já viu algum reclamão feliz? Agora, você já viu uma pessoa grata, triste? É contraditório, né? Quanto mais você agradece, mais a sua vida tem sentido, mais a sua vida tem propósito, mais a sua vida se enche de força, mais pessoas positivas, agradáveis, espirituais aproximam de você, maior condições você tem para enfrentar as barreiras dessa vida. Mas você tem que ser grato. Não, ser grato então é fazer o quê? Ir para a praia? Pode ser, mas seja grato. Ver filme? Seja grato. Tudo você tem que agradecer, tudo, até esse ar que você puxa aí, ó, de gracinha, oxigênio, O2, né? H2O é água. Eu posso respirar. Tem ar aqui dentro. Eu estou aqui. Eu estou presente. Obrigado, Senhor. Sou grato. Tudo cooperou para chegar até aqui hoje. Todas as coisas estavam a meu favor. Estou tão feliz. Obrigado, Senhor. Eu tenho uma família. Eu não pedi para nascer não, mas foi tão bom ter nascido. Eu não pedi para estar nessa família, mas foi tão bom que eu tenho um Pai Celestial. Eu não pedi para nascer não, mas eu tenho uma família, centenas de famílias no mundo. Eu sou grato. Deus está aqui dentro. Cadê os problemas? Que problema? Eu sou grato. Eu quero agradecer. E aquele trauma? Nada, aquele trauma foi só para me fortalecer, para ficar mais perto de Deus. Então o trauma era proposital? Era. Foi uma maneira de forçar você a se alinhar e ficar firme, buscando a Deus. Não foi para você ficar tortinho, foi para te ajeitar. Aí você sabe que vai ficar com as marcas. Aquela amarração que dá na árvore, aqui chama traumatizante. É um amarro que você vai ficar preso, aí você fica do jeitinho. Quando nós sofremos essa amarra, nós ficamos mais perto de Deus. Você está perto de Deus. Sabe onde Deus está agora? Aonde? Onde? Dentro de você, dentro de mim. Então vamos
agradecer. Só agradecer. Muito, 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 muito. Que Deus nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Bondoso Deus, nós te louvamos, te damos graças, porque cremos e intercedemos ao Senhor pelas suas bênçãos, e também somos gratos ao Senhor pela vida que temos, por estarmos unidos a Cristo. Mesmo que em muitas tribulações que acontecem e hão de acontecer, até que nós estejamos eternamente juntos com o Senhor no paraíso que nos prometesse. Isso nós cremos, nós pedimos, intercedemos e somos gratos ao Senhor. Que não só esses que aqui estão escritos, como muitos outros que são reais e que o Senhor conhece a cada um de nós e cuida, e nos livra de todo mal e nos dá muitas bênçãos. Obrigado, Deus, nós te pedimos, te agradecemos, te intercedemos, no nome de Jesus. Amém.